Seja bem-vindo, Jazz na Caixa, Anderson aqui. E lembrando, se você ainda não conhece o curso Caminhos do Jazz, que é um curso de harmonia e improvisação, dá uma checada lá na descrição, tem um link lá, você pode ver tudo detalhado para quem que é, para quem não é. E confere também o site, blog jazznacaixa.com, onde você vai ter informações sobre esse tema de jazz que faz parte da nossa jornada, ok? Então, hoje eu vou falar sobre como reproduzir o som que eu escuto na cabeça, que é muito comum a gente ouvir falar disso, né? Um dos pontos mais difíceis de identificar é exatamente como reproduzir o som que você está escutando na sua cabeça. E para começar, você consegue identificar esse som? Muito se fala da relação de improvisação que está relacionada à escuta, e para você não sair tocando escala, arpejos e tal. Mas eu te pergunto, alguém já te explicou como chegar nesse ponto? Porque para mim, nunca falaram. Sempre falava... você não pode sair tocando escala, arpejo, não sei o que, você precisa tocar o que você está ouvindo e tal. Mas o que acontece é que quando você está começando a estudar, principalmente, você nem consegue ter essa identificação, né? Você não sabe qual som está vindo da sua cabeça. Você está estudando as ferramentas que são as escalas, arpejos, acordes, etc. E você sai tocando mecanicamente, né? Mas isso, é mais reproduzir mecanicamente do que você conseguir identificar o que vem. Depois de um certo tempo, você consegue ter essa relação de escutar o que você quer tocar. Então, é a questão da identificação para a reprodução. E se você não consegue identificar esse som na sua cabeça para você conseguir reproduzir, não se preocupe, porque isso é normal, é assim mesmo que funciona. Você precisa de um tempo para conseguir identificar esse som e trabalhar isso para que você consiga identificar que existe algum som aí que vem de dentro para fora. Há 20 anos atrás a gente poderia falar daquela frase, né? Esconder o ouro, né? Quem tem mais de 35 anos aí, com certeza já escutou essa expressão. E o que isso quer dizer? Significa que muitas pessoas, principalmente antes da internet, né, antes de existir essa informação toda que a gente tem hoje, muitas pessoas que conseguiam ter acesso a um conteúdo, muitas vezes ela não passava isso adiante, né? Elas escondiam para elas, vamos dizer assim, e ficava ali soltando aos poucos. Para quem ela dava aula, ela falava alguma coisa, mas não falava tudo, porque senão alguém pode saber e eu sei disso aqui e tal. Era meio que assim, né, que funcionava. Então, por isso que não só essa informação de você reproduzir o que você escutava, mas outras informações, era difícil de ter acesso, né? Algumas pessoas tinham, mas muitas pessoas não tinham. Hoje, isso é algo que não acontece muito. Na verdade, eu acho que essa relação que a gente tem hoje com as mídias digitais, as pessoas estão passando cada vez mais. O que é muito interessante, tem que distribuir informação mesmo. A gente não precisa ficar guardando nada. Todo mundo tem direito e precisa saber, né, como funciona. Porque isso possibilita você ter o conhecimento de muito assunto que você nem imaginava que tinha. O único problema é não deixar que toda essa informação fique acumulada no seu cérebro e aí você não sabe nem como fazer para utilizar, né? Então, cuidado com a forma que você consome as redes sociais. Quando você está estudando algum tema específico, você vai procurar isso nas redes e você vai ouvir muitas pessoas falando sobre isso. Quando você encontrou alguém que passou a informação da forma que você queria ou que você entendeu melhor, vai ali, gruda nessa pessoa e vai estudando por essa pessoa, sabe? Pega essa informação, vai digerindo por ela. Porque senão você começa a ouvir tanta coisa, que você acaba não guardando nada, não estudando nada e aquilo não serviu pra nada, na verdade. Mas voltando aqui à questão de reproduzir o som. Quando você começar a estudar improvisação, e pode ser que isso aconteça no mesmo momento que você estiver começando a escutar o repertório jazzístico, vai ser quase impossível de acontecer algo relacionado a esse tema. Você precisa saber que para chegar a esse nível você precisa de maturidade musical. Então precisa ter uma relação com o instrumento, uma relação com o estudo teórico, de certa forma, a não ser que você tenha um ouvido absoluto ou um ouvido relativo extraordinário. Para você alcançar esse ouvido relativo, você vai precisar estudar muito também. Então você precisa passar pelos processos. E mesmo quem tem ouvido absoluto precisa ter um conhecimento, pelo menos básico, para saber como funciona ali essa questão teórica, para depois conseguir passar isso para essa relação da escuta. Então você precisa educar o seu ouvido e trabalhar muito sua percepção, sempre. Percepção é um dos pontos mais importantes do estudo, para todas as áreas da música, né? A gente precisa sempre trabalhar muito bem a percepção. E aí você pode se perguntar ou me perguntar, dá para chegar a esse nível? E a resposta é sim, com certeza é possível chegar a esse nível. E a mensagem que eu vou passar aqui, acho que vai servir para a maioria, porque o ouvido absoluto é uma porcentagem muito pequena da população que tem. E para ter um bom ouvido relativo, você precisa treinar muito bem. Então, a gente está tudo no mesmo barco, né? Está todo mundo querendo encontrar esse caminho para conseguir resolver essa parte da escuta e transferir isso para o seu instrumento. Eu tenho uma sensação que quem toca instrumento de sopro consegue desenvolver isso um pouco mais rápido. Eu acho que pela relação
do instrumento estar muito mais próximo da cabeça, né? Então, a informação vem muito mais rápida. Então, todas as pessoas que eu estudei que tocavam instrumentos de sopro tinham essa questão resolvida muito mais rápido, assim, né? De conseguir transmitir, até cantar mesmo. Ali as notas na altura correta, só cantando. Para mim demorou um pouco mais, eu precisei estudar muito, eu ainda estudo isso, claro, mas demorou um pouco mais. Meu instrumento é guitarra e por isso que eu falo, não só essa relação também do instrumento, porque a informação do cérebro vai até a mão, então é um caminho mais longo, isso tem total sentido. No estudo da neurociência a gente vê sobre essas relações da distância e como funciona a relação do som que sai do cérebro para o corpo e tal. E também porque eu precisei estudar, não tenho ouvido absoluto, eu preciso estudar e continuar estudando sempre, porque senão acaba perdendo, né, esse treino que a gente faz sempre para trabalhar muito bem assim, a parte da percepção e tal. Então o primeiro ponto que vai com certeza ajudar você a trabalhar o ouvido interno, e é a partir desse ponto que a gente vai pensar em tocar o que você escuta na cabeça. É estudar muito solfejo. Estudar solfejo com certeza é um dos pontos que vai fazer sua percepção evoluir demais. E como você vai fazer isso? Um primeiro exercício para quem não tem o hábito de estudar solfejo é estudar melodias simples, mesmo que sejam melodias que você já conhece, melodias de método de solfejo ou um canto de algum instrumento, canto, as músicas folclóricas que a gente tem, músicas que você conhece na infância, tudo isso ajuda. Você tem, por exemplo, o pozole melódico, que pode ser um ponto de partida. Se você está estudando em alguma escola, conservatório, faculdade, provavelmente você vai ter algum método que pode ser muito bom também para você começar a estudar. E aí, se você estiver estudando com alguém, você pode pedir para que essa pessoa te indique, né, algum método que pode te ajudar nesse sentido do canto, do solfejo. E por que eu falo solfejar é importante? Porque quando você solfeja, você começa a interiorizar o som. E quando você começa a interiorizar o som, você guarda esse som na sua cabeça e fica muito mais fácil de você identificar a altura daquela nota. E para reproduzir é muito mais fácil. Quando você tem o costume de solfejar, você cria o hábito de criar melodias. Você está sempre trabalhando com isso. E o criar melodias é o que a gente precisa para improvisar, né? A gente está criando melodia instantaneamente. Então é isso. E claro, isso eu estou falando de uma parte de uma relação mais teórica. Você vai sentar ali para estudar de uma forma. E é claro, ouvir os discos de jazz, ouvir os temas e ouvir os músicos que a gente já conhece e está sempre conhecendo, vai ajudar na questão da linguagem, na questão da improvisação, na questão de como você pode fazer para ter uma improvisação mais próxima do que você quer, né, do seu objetivo dentro da improvisação. E sempre comece solfejando melodias simples. Vai por mim, não comece por melodias difíceis, porque cada pessoa sabe o que é difícil para si. E se você não tiver ideia, pergunte para quem está te instruindo. Essa pessoa deve saber por onde você pode começar. Mas você vai ter uma ideia. Quando você começar a solfejar, se não acontecer nada, você sabe que você precisa voltar um pouquinho. Eu falei do pozole melódico porque foi o que me ajudou quando eu comecei a estudar esse tipo ou quando eu comecei a fazer esse tipo de estudo, né? E me ajudou muito, porque as primeiras lições são bem mais simples, grau conjunto, depois intervalos de segunda, intervalo de terças, intervalos de quartas e assim vai. Outra dica é não estude a melodia até decorar. Exemplo, se você vai estudar o pozole melódico, faz uma leitura do exercício número 1 e assim que terminar, vai para o 2. Não tem problema se você não acertou nenhuma nota ou só acertou algumas notas. A ideia é trabalhar a percepção e não memorizar uma melodia. Memorizar uma melodia não é trabalhar a percepção de forma efetiva, é uma outra coisa. Outra dica é estude contraponto. Ah, mas eu não sou músico erudito. Então, exatamente, você é músico, você é musicista, né? Então, saiba sobre os elementos que existem na música e veja como eles podem te ajudar a resolver algum problema. É isso que você precisa fazer. Então, estudar contraponto vai ajudar muito você a trabalhar o ouvido interno. E se você está perguntando por que eu estou falando tanto de ouvido interno, é exatamente o tópico desse episódio, né? Porque o ouvido interno é responsável por nos passar o som que a gente quer reproduzir. E quando você estuda a primeira espécie em contraponto, você está estudando semibreve com semibreve. Então, quando a gente pensa em escrever as duas melodias, né, você tem um cantos firmos ali, né, que é um CF, que já é uma melodia dada. Né, e você vai escrever uma outra voz acima ou abaixo desse CF que já está pronto ali. E esse estudo é muito importante porque depois de um tempo, você vai memorizar essa melodia do CF, você vai cantar isso, vai memorizar. E aí, nesse estudo do contraponto, você precisa memorizar essa melodia, porque o que acontece? A voz que você está estudando em contraponto a essa melodia já dada é o que vai criar essa relação da escuta.
Então vai chegar um momento que você vai cantar uma voz que você escreveu e vai conseguir ouvir a voz do CF. E aí você vai começar a ouvir duas vozes. E isso é fantástico quando começa a acontecer. Depois você vai começar a ouvir três vozes. Então você tem um CF e vai escrever mais duas vozes. Você consegue ouvir essas três vozes ao mesmo tempo. E isso solfejando uma e ouvindo as outras duas. E assim por diante. Eu lembro que quando eu comecei a estudar... Quando eu comecei a estudar não, né? Um tempo que eu já estudava. Quando eu estudava com um professor chamado Sérgio Assunção. Ele é maestro e tal. E eu tinha aula de harmonia com ele, harmonia tradicional. E ele falou que começou a estudar isso, começou a ouvir as vozes e tal. E ele falou que chegou um momento que ele pegava uma grade de orquestra e conseguia ouvir a grade inteira. E eu fiquei, nossa, é mentira isso, não é possível. Isso não pode acontecer. Eu não escuto isso, porque eu também não estudo a esse nível de ouvir, mas claro que é super interessante e a gente precisa chegar, né, no nível que a gente quer chegar. E se o nível que você quer chegar é esse, estude para chegar nisso. Mas eu consigo ouvir três vozes de um exercício ou de uma composição e tal. Preciso trabalhar outras vozes para começar a expandir mais isso, né? Mas falando diretamente em jazz, como você vai fazer para conseguir desenvolver essas habilidades, né? Primeiro você vai escutar muito o repertório. Depois cantar muito a melodia. Você precisa cantar as melodias, você precisa conhecer as melodias dos temas. Você saber cantar todas as melodias em que você toca com o nome de nota, e depois você vai trabalhar o ouvido harmônico e etc. O cantar a melodia é muito interessante, porque vamos dizer que você vai estudar o solfejo pelos temas que você vai tocar. Você vai estudar direto pelo repertório que você já está tocando, né? Você conhece ou você sabe cantar todas as melodias que você toca com o nome de nota? Então isso é muito importante. Eu também não sabia até que um professor falou pra mim, falou assim, você canta todas as músicas com o nome de nota? Não, não canto nenhuma. Falou, canta uma música aí, canta Auto Livres aí com o nome de nota. Eu não consegui cantar isso. E aí eu falei, nossa, eu preciso saber. Sabia a melodia, mas eu sabia o nome das notas, né? Então a altura, porque se eu falar, então canta em outro tom, canta em outro tom. Isso vai ajudar pra muitas coisas, não pra ficar fazendo teste pra ninguém. Isso é mais para o seu conhecimento mesmo, pra você conseguir resolver algumas questões quando você tiver alguma situação que pode ser uma situação meio complicada, né? Num palco e tal. Depois, outro ponto interessante, cantar os arpejos, cantar as escalas, aprender os sons das escalas, de cada modo, né? Cada tipologia de acorde, né? Do arpejo. Com certeza vai ser um excelente estudo para você desenvolver o seu ouvido interno. Com certeza. Tudo que você vai trabalhar na percepção. Eu lembro quando eu estava nessa mesma escola, eu estava tocando na Big Band e o diretor dessa escola, ele tocava música popular, né? Ele era um pianista de jazz e depois ele se tornou um maestro de orquestra. E uma vez ele chegou no ensaio da Big Band e falou pra gente sobre esse assunto de cantar. E ele falou, vocês sabem solfejar os arpejos, encadear os arpejos da música que vocês estão tocando solfejando? E ninguém conseguia fazer. E aí ele pegou uma música, All the Things You Are. Ele falou, eu vou solfejar os arpejos e encadear os arpejos pela nota mais próxima. E ele começou a cantar os arpejos de cada acorde, encadeando a nota mais próxima do arpejo de um pro outro. É incrível, né? Você fala, nossa, dá pra chegar a esse nível? Dá pra chegar a esse nível. Você precisa dedicar, estudar bastante, claro. Se você não tem ideia também por onde começar, eu quero estudar, cantar os arpejos. Mas por onde eu vou pegar? Vou pegar um tema, vou pegar alguma música que eu não sei, pode ser difícil ou fácil? Então você pode fazer um seguinte exercício. Escreve algumas progressões, não muito complicadas, simples. Pega um acorde com sétima maior, depois um acorde menor com sétima. Já é um bom começo, você tem dois acordes e pode partir desse ponto. Pode ser uma progressão que esteja no repertório que você já toque. E aí depois você vai cantar isso. Começa com um acorde, depois você coloca outro. Depois você vai para 3 acordes, depois 4, né? Vai aos poucos mesmo. Depois você pode cantar as escalas. Cantar as escalas é ótimo para você ter essa sonoridade de cada modo e tal, né? Que também é um assunto que demora, né? Vai tempo para você conseguir deixar isso na cabeça, né? Firmar isso mesmo. Mas com certeza vai ajudar. E faça isso sem usar o instrumento. Você pode pegar ali a primeira nota de referência. Então, sei lá, você fez uma progressão e essa progressão está em Dó maior. Você pegou ali uns acordes do campo harmônico, você está só dentro do campo. Então você pode pegar, tocar uma escala de Dó maior, depois tocar um arpejo, só para você ter uma referência. Mas depois disso, tenta ir só de ouvido, tenta cantar mesmo as notas, né? Faz uma sequência de arpejos, depois você pode fazer uma junção de arpejo com escala e tal. Faz isso, começa devagar e você pode criando o seu estudo. O legal de criar o seu estudo é que você
você sabe das suas dificuldades, então você sabe como criar um estudo adaptado para você. Isso é muito importante, né, fazer. Os grandes músicos faziam isso, o Coltrane fazia muito isso, o Giant Steps, ele fez dessa forma, ele tinha dificuldade em estudar algumas coisas e ele escreveu um exercício para ele e aí acabou saindo Giant Steps e outros temas também que ele tem surgiram dessa forma também, né? Então voltando aqui para você não usar o instrumento, se você está começando agora, claro, você vai usar mais o instrumento para ter uma referência maior porque você vai precisar disso. Mas veja como está a sua relação com a percepção. Primeiro, tenta sem instrumento, depois você pega o instrumento e confere. Está muito próximo? Ficou tudo certo? Tá tudo errado? E a partir daí você vai tendo uma noção de como fazer. E aí a partir desse momento, você consegue fazer um planejamento de estudo que vai te ajudar a melhorar muito. E depois de alguns meses você vai perceber a diferença que você teve do primeiro momento que você começou a fazer esse estudo até quando você tiver, sei lá, 3, 4 meses seguidos fazendo isso. Então coloque esse estudo dentro do seu planejamento. E gente, lembre que estudar percepção você pode estudar em qualquer lugar. No ônibus, no trem, em casa, no carro, andando na rua, fazendo uma caminhada, na academia, onde você estiver. Pensa num acorde, pensa numa nota e a partir daquela nota você canta um arpejo. Faz as tipologias que você conhece. Sétima maior, menor com sétima, dominante, meio diminuto, diminuto. Enfim, pega uns acordes e tenta cantar. Essa relação vai ser muito boa já para você conseguir trabalhar a percepção. Se você conhece uma melodia, pega essa melodia que você conhece e tenta identificar qual som que é. Trabalhe muito, né? A questão do diapasão. Você pode usar aquele diapasão para ficar ouvindo a nota lá e a partir dela você ter uma referência para conseguir estudar os intervalos ou uma outra nota que seja que você consegue memorizar mais rápido ou que você já tenha memorizado, pode ser um ponto de partida para você conseguir identificar a relação dos intervalos, né? E aí você vai conseguir cantar e ouvir melhor. E esse estudo todo, né, toda essa junção que eu falei agora de como você fazer, nessas opções que eu falei aqui que você pode utilizar para fazer o seu estudo, vai ajudar com certeza, né? Então, sempre trabalhe essa questão da percepção. A gente tem que lembrar que o instrumento não está desvinculado da teoria, está tudo junto. E pode ser muito interessante fazer isso se você não tem esse hábito ainda. Pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas você pode também separar e dividir da forma que você achar mais fácil, mais tranquilo para você fazer. Continue escutando os grandes mestres que a gente tem aí como referência. Vai tocar, vai assistir o pessoal tocar. E a gente fica por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço!